Abramos nossas Bíblias em Êxodo capítulo 17. Livro do Êxodo, capítulo 17. Já começamos a trabalhar esse capítulo na semana passada, os versículos 1 a 7, e hoje nós terminaremos os versículos 8 a 16. A leitura é de todo o capítulo, mas a mensagem dos versículos 8 a 16 diz assim a santa palavra de Deus. Êxodo 17, a partir do versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, o Senhor é a nossa rocha, como esse texto nos ensina, e de fato nos ajuda a guerrear contra o pecado e contra as hostes de Satanás. Nos ajuda, ó Deus, a entender a partir desse texto como isso se dá em nossas vidas e o quanto nós devemos sempre ter esperança no Senhor, porque a guerra já foi vencida, mas algumas batalhas ainda precisam ser travadas, e assim precisamos ouvir o Teu Evangelho constantemente, para sempre sermos vitoriosos em cada luta, em cada peleja. Livra-nos, ó Deus, do pecado, livra-nos, ó Deus, das hostes de Satanás, e principalmente aqueles hoje aqui, que ainda estão cativos ao pecado, que o Senhor possa dar a eles a paz por meio da guerra que Jesus travou com o próprio diabo na cruz do Calvário. Tende misericórdia de nós. É no nome do nosso grande guerreiro, nosso grande general Jesus Cristo,
que nós oramos. Amém? Amém. Eu acho que eu estou me tornando piauiense. Vou explicar por quê. Recentemente eu estive em Brasília. Passando por uma rua ali, eu avistei de longe a bandeira do Piauí. E aquilo já mexeu comigo. Eu fui chegando mais perto e fui vendo então que ali não era um lugar qualquer com uma bandeira do Piauí, mas era o bar do Piauí. O bar do Piauí, bem no meio do plano piloto, talvez o lugar mais importante hoje do país. E aquilo não despertou apenas a minha curiosidade, mas me encheu de orgulho. Eu olhei para a bandeira do Piauí, no bar do Piauí, fincada no meio da capital do Brasil. E eu disse para mim mesmo: o Piauí demarcou o seu território bem aqui. Nós nos orgulhamos das nossas bandeiras. Nós entendemos para que elas servem. Mas talvez nós não nos orgulhemos tanto como deveríamos. Eu estou me tornando piauiense, mas eu não tenho a menor ideia do que significa a bandeira do Piauí. Eu não tenho a menor ideia do que significam vários símbolos da nossa nação. E é por isso, talvez, que nós não vejamos as nossas bandeiras tremulando por aí constantemente. Você vê as bandeiras do Brasil sendo colocadas nos carros, nas janelas, em época de Copa do Mundo. E olha lá. Mas nós olhamos para um povo, nós olhamos para uma nação, e nós vemos que essa nação, ela valoriza e algumas vezes, com certeza, idolatra a sua bandeira. Que nação é essa? Estados Unidos. Você não precisa ter nascido lá, você não precisa ter morado lá, para saber que em cada casa, ou praticamente na maioria delas, tem uma bandeira lá hasteada em todo o tempo. Você já viu algum esporte americano? Sempre a bandeira é manifestada juntamente com o hino. E nós vemos nos filmes, principalmente aqueles de guerra, quando em alguma situação a bandeira vai aparecer, principalmente no momento da vitória. Mas eu creio que tem uma imagem que reflete esse orgulho dos americanos pela bandeira. Você já viu essa escultura provavelmente, mas na verdade era uma escultura baseada numa foto. A foto se chama Raising the Flag on Iwo Jima, levantando a bandeira em Iwo Jima. É uma fotografia histórica tirada em 23 de fevereiro de 1945 por Joe Rosenthal. Ela mostra 5 fuzileiros navais americanos e um paramédico da Marinha dos Estados Unidos fincando a bandeira no topo do Monte Suribachi, no Japão. Como eu falei, essa foto então, ela inspira um escultor a fazer um monumento que está lá, nos Estados Unidos. É aquele dos soldados então levantando assim a bandeira para demonstrar ali a vitória daquele exército sobre o inimigo. Qual é a sua bandeira? O que é que você defende? Do que é que você tem orgulho? O que é que te impulsiona a continuar lutando? Principalmente quando você está bem desvalido. Ora, esse texto vem nos mostrar então que apesar da importância de bandeiras nacionais, bandeiras quaisquer, a nossa principal bandeira está aqui descrita para nós. E não à toa nós temos um contexto de guerra. E esse contexto de guerra então acontece logo depois que o Espírito Santo nos revela que Yahvé é a nossa rocha. Você vê isso no começo do capítulo 17. Quando Yahvé, desafiado pelo povo, ao invés de acabar com o povo por causa do seu ultraje, ele fala: eu estarei com vocês na rocha. Agora Moisés vai e fere a rocha, para que o povo então tivesse a sua sede
satisfeita e principalmente eles tivessem a certeza da salvação e do livramento. O versículo 7 de Êxodo 17 traz a pergunta impetuosa daqueles incrédulos: está o Senhor no meio de nós ou não? E graças a Deus nós respondemos afirmativamente na semana passada. É claro que Ele está, e principalmente agora em momentos de batalha. Por isso, nessa manhã, a partir do restante do capítulo 17 de Êxodo, nós aprendemos o seguinte: a vida cristã é repleta de batalhas, e em todas elas nossa bandeira continua nos garantindo vitória. A vida cristã é repleta de batalhas, e em todas elas nossa bandeira continua nos garantindo vitória. Nós veremos isso em 3 partes bem claras: a guerra contra a igreja, a estratégia da igreja e a vitória da igreja. No versículo de número 8, nós temos aqui então a guerra contra a igreja. Leiam mais uma vez comigo, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Quem é esse Amaleque? Surgiu do nada? O povo está caminhando no deserto, o povo tem sede e Deus vem e satisfaz a sede. O povo tem fome e Deus vem e satisfaz a fome. E agora então, nós temos um inimigo guerreando contra o povo. E é claro que nós esperamos, Deus vai livrar o povo daquele inimigo. Quem é Amaleque? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 36. É importantíssimo aqui nós entendermos porque é que aquele povo ataca os israelitas. Gênesis 36, versículo 12. Em Gênesis 36, nós já passamos por esse texto na nossa exposição em Gênesis. Nós vemos que aqui nós temos um resumo da genealogia de Edom ou Esaú. Gênesis 36, versículo 12 diz assim: Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Ou seja, os amalequitas eram descendentes de Edom, de Esaú, o grande inimigo do povo de Deus. Esaú, aquele que rejeitou a bênção de Deus por um prato de lentilhas, aquele que vendeu o seu direito de primogenitura, não querendo então as bênçãos do Senhor e preferindo as bênçãos provisórias e terrenas. Gênesis 36 está ali, como nós vimos, para demarcar então aqueles que continuam sendo da linhagem de Caim, ou seja, da serpente, que vão continuar se levantando contra os filhos do descendente da mulher. Deus estabeleceu a guerra lá em Gênesis 3,15, e essa guerra continua. E agora, no meio do deserto, Amaleque, de forma covarde, ataca o povo de Israel. Como é que nós sabemos que ele ataca de forma covarde? Abra, por favor, a sua Bíblia agora em Deuteronômio 25. Deuteronômio, capítulo 25. Versículos 17 a 19. Amaleque, o inimigo de Deus, cumprindo aquilo que pactualmente ele foi feito para fazer, manter a guerra contra os filhos de Deus. Ele faz isso de forma covarde. Deuteronômio 25, a partir do versículo 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti,
quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuires, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Você viu o covarde? Atacou pelas costas, atacou aqueles que estavam, obviamente, caminhando atrás da caravana de Israel, os velhos, os com deficiência física, as crianças, talvez algumas mulheres. Covarde, da mesma forma que o seu mestre é um covarde. Amaleque é um servo de Satanás, e se tem uma característica que Satanás tem, é a covardia, desde o princípio. Ele não vai tratar com Adão, o representante, ele vai atacar Eva. Covarde. Ele é cheio de insinuações, cheio de mentiras. Ele coloca um contra o outro. Covarde. Ele sabe que já perdeu. Ele sabe que no máximo ele consegue fazer algum estrago. E isso ele tem feito. Principalmente quando nós, já crentes, agimos como ele. Você é um covarde? Não. Sempre que a batalha se apresenta, eu estou pronto para lutar. Mas você é um covarde. Porque quando você precisa exortar alguém a respeito de um pecado, você não faz isso. Você fala mal dele ou dela para todas as pessoas que você puder, mas você não vai até ele e cumpre o que a Escritura diz. Você é um covarde. Você tem várias manifestações de covardia na sua casa, como temos visto aqui em 1 Pedro, e nos lembramos ontem no nosso encontro de casais, que o homem deve tratar de fato a mulher como o vaso mais frágil, e nisso a nossa covardia se demonstra de tantas maneiras, sendo nós machistas e não verdadeiramente cabeças e líderes das nossas esposas. Ou seja, essa característica maldita de Satanás continua sendo manifestada no nosso meio. E se tem uma coisa que esse sermão vem nos fazer por meio desse texto, é tirar a nossa covardia. Não só nessas duas áreas que eu citei, mas em todas as outras. E covardia se vence exatamente fazendo aquilo que a Escritura manda, em todas as ocasiões. E aqui é claro então que está estabelecida uma guerra santa. A jihad não é algo apenas dos muçulmanos. Os crentes no mundo, por causa do estabelecimento da inimizade lá no Éden, estão em jihad. O problema é que os muçulmanos entenderam isso muito melhor do que nós. E eles estão prontos, todos eles, sem exceção, uns mais, outros menos, para extirpar os infiéis, que somos nós, do mundo. Talvez não experimentemos tanto isso, porque não há tantos muçulmanos guerreando no nosso meio, mas há tantas outras guerras que tentam acabar conosco. E mais uma vez, preste atenção nisso. Quando nós falamos sobre guerra, alguém ainda pode, nesse local, ou de uma forma geral no meio evangélico, dizer assim: mas nós somos crentes, crente não se mete em guerra. Essa é a sua opinião ainda? Ou você consegue entender, como já passamos pelos 10 mandamentos no Catecismo Maior, o entendimento e uma aplicação necessária do 6º mandamento, que diz: não assassinarás. Ah, viu? Então nós temos que ser pacifistas. O 6º mandamento é contra a guerra. Falso! O 6º mandamento é contra guerras injustas. Guerras que de fato não poderiam ser travadas porque as razões não são legítimas. Mas lá nós temos uma aplicação claríssima, que
há casos em que a guerra justa deve ser travada. É assim que você olha para o Brasil? É assim que um jovem, ao completar 18 anos, quer se alistar no exército, ou na marinha, ou na aeronáutica? O Brasil não vai lutar com ninguém, talvez com a Venezuela. Mas não é assim em países onde claramente eles são afetados por inimigos que tentam então desestabilizar a paz naquela nação. Vá falar com um jovem israelita para ver o que ele acha a respeito de guerra justa. Vá falar com um americano a respeito do que ele acha de uma guerra justa. Sem dúvida alguma, há guerras que não precisavam ser travadas ao longo da história. Mas isso não significa que um crente não deva crer que biblicamente a guerra é legitimizada. Vocês conhecem o povo de Israel. Essa é a primeira batalha deles, dentre muitas que eles travaram. Ou seja, o Estado brasileiro ou qualquer outro, ele precisa estar pronto com seus exércitos para as guerras justas. E nós vemos então que isso vai além da questão estatal. É uma guerra santa que eu chamei aqui. E é por isso que ao longo da história você vê vários exemplos de guerras que estavam ligadas a questões religiosas. Talvez a primeira que vem à sua mente é a ideia das cruzadas. Cristãos e muçulmanos lutando ali por aquela região do Oriente Médio e tantas outras questões. Mas uma que deve voltar à nossa mente, agora talvez com maior clareza, é a Guerra dos 30 Anos. Viu como é importante estudar a história? Não apenas para tirar uma nota numa prova ou passar num vestibular, mas para entender Guerra dos 30 Anos. Já ouvi falar? Eu sei que ela durou 30 anos, né? Mas que guerra é essa? Guerra em que muitos dos nossos antepassados protestantes morreram ao fio da espada de jesuítas, prontos para aniquilar da face da terra esses hereges. Foi assim que a Europa foi formada. E nós muitas vezes, obviamente, não precisamos esperar que inimigos da cruz se levantem contra nós fazendo guerra. Mas isso faz parte da nossa herança. Não precisamos então estar numa guerra literal para entender que hoje nós continuamos em guerra contra muçulmanos, católicos romanos, espíritas e tantos outros, aqueles que não fazem parte da verdadeira religião. Essa ideia da guerra, ela deveria estar totalmente presente em nossas vidas. E sabe como é que Satanás tenta esconder isso? Primeiro, nos oferecendo uma ideia de falsa paz. Quando temos profetas hoje, como no Antigo Testamento, dizendo paz, paz, quando não há paz. Mas de uma outra forma também, quando ele diz assim, eu não consigo convencê-los da falsa paz, então eu vou convencê-los da falsa batalha espiritual. E agora a batalha espiritual vira uma coisa assim, cinematográfica, totalmente relacionada a coisas mirabolantes, quando não é isso que Efésios 6 nos ensina. Se o Brasil não vai entrar em qualquer guerra, ou se nós não temos mais guerras religiosas como já houve antes, é inevitável que batalhas espirituais estejam presentes em nossas vidas. E essa batalha é travada de forma particular, obviamente, cada um de nós lutando com o seu próprio pecado, mortificando o pecado, tomando a espada do Espírito e matando todos aqueles que querem se levantar contra nós. Mas essa guerra também é corporativa.
É uma guerra individual de cada crente. E cada crente, então, agora dentro da igreja, se levanta para derrotar os inimigos da cruz de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6. Vocês conhecem o texto, o famoso texto da batalha espiritual, ou aqui conhecido como a armadura de Deus. Olha os versículos 11 e 12. Efésios 6, versículos 11 e 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Não precisa nada mirabolante, mas precisamos crer que isso realmente tem acontecido. Você experimenta isso na sua luta por santidade pessoal, e nós experimentamos isso em nossa guerra corporativa. E se tem uma batalha que nós já estamos travando, pelo menos deveríamos estar, e vamos travar de uma forma definitiva no próximo domingo, e mais tarde num outro domingo, é a guerra política. Bandeiras são levantadas, e nós precisamos entender, se não há uma bandeira claramente bíblica no meio dessa confusão toda, qual é a bandeira que mais se aproxima daquilo que as Escrituras nos ensinam? É uma coisa bem simples. Eu não tenho tempo aqui para tratar dessa questão, e nem é o caso. Mas provavelmente você está pronto para votar num partido ou num representante que defende coisas que claramente são contrárias às Escrituras. Aborto, união homoafetiva e tantas outras questões. Mas você, enquanto crente, discorda disso. E você se convence então de que esses partidos, com esses políticos, por mais que eles defendam isso, eles são os únicos que fazem alguma coisa pelos pobres. Eles são os únicos que fazem alguma coisa socialmente agradável. E aí você precisa entender que não tem como separar as duas coisas. E você tem a obrigação, nessa guerra santa, de saber qual é a bandeira de fato que mais agrada a Deus. Eu já lhe digo, não tem qualquer uma que agrade completamente. É tudo nivelado por baixo. Mas a nossa obrigação é tentar honrar ao Senhor com aquela que menos afronta a Ele. Você sabe disso claramente. Mas mesmo assim, você vai votar, porque é uma idolatria que toma conta da sua vida. Uma idolatria que toma conta do nosso país de uma forma geral, porque ela toma conta daqueles crentes que ainda não entenderam que bandeiras políticas são importantes para serem conhecidas e vencidas quando elas se levantam contra o Senhor. Nós estamos em guerra, e por isso então isso exige de nós estratégia. É isso que nós vemos então agora nos versículos 9 a 12. O versículo 8 nos mostra a guerra que Satanás levanta contra o povo de Deus por meio de seu servo Amaleque. Mas agora Deus então, ele se levanta e mostra a Israel uma estratégia. Versículos 9 a 12.
Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no sino do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao sino do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Qual é a estratégia aqui da igreja nessa batalha contra Satanás e as suas hostes? Nós vemos Deus, em primeiro lugar, levantando um homem. Aqui, da mesma forma que Amaleque aparece do nada, Josué também aqui aparece do nada. Josué é bem conhecido por nós, mas ele passa a ser conhecido a partir daqui. Ele não tinha aparecido ainda de uma forma evidente, mas aqui no versículo 10, Moisés fala exatamente a Josué, porque Deus havia mandado isso. Quem é Josué então? Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro das Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 7. Crônicas 7, versículos 25 a 27. Você vê aí que nós estamos tratando dos descendentes de Efraim. Ou seja, Josué é filho de uma das 12 tribos de Israel. 1 Crônicas 7, a partir do 25. O filho de Berias foi Refa. De quem foi filho Rezef? De quem foi o filho Tela? De quem foi filho Taã? De quem foi filho Ladã? De quem foi filho Amiúde? De quem foi filho Elisama? De quem foi filho Num? De quem foi filho Josué? E aqui o nome que salta para nós então é Elisama. Depois pesquise sobre ele. Mas essa informação importante então do avô de Josué é que ele era um homem treinado em guerra também. Ele era um homem capacitado por Deus para treinar as próximas gerações então nessa arte tão importante no mundo que jaz no maligno. Por isso então, principalmente os homens, nós precisamos entender como os nossos meninos precisam ser transformados em guerreiros. Ensine o seu filho uma arte marcial. Não é para ele bater nos outros, mas é para ele se defender e defender os mais frágeis. Quem aprende uma arte marcial devidamente sabe que isso acontece para a defesa e para a necessidade da guerra quando ela se apresentar. Ensine o seu filho a mexer com armas. Sim. Ensine o seu filho, porque essas coisas são necessárias num mundo onde bandidos ensinam seus filhos a mexer com armas. Ensine o seu filho, principalmente homem, a ser militarizado, para que ele entenda não apenas disciplina, bater continência, coisas do tipo, mas o que é de fato estar em guerra, mesmo quando essa guerra não se apresenta de uma forma tão literal. Isso não é algo que diz respeito a apenas um pensamento ou outro. O Senhor nosso Deus não é chamado de Deus dos exércitos por acaso. O Senhor Deus tem uma característica clara de ser guerreiro, e nós, repito, principalmente os homens, precisamos manifestar a mesma característica.
Será que temos treinado os nossos filhos para serem guerreiros? Josué era neto de um guerreiro, e ele é chamado aqui então para escolher dentre os homens de Israel guerreiros. Mas isso não é estranho? É como se fosse Deus mandar escolher os guerreiros aqui nesse meio. Pastor Bruno, escolhem os guerreiros. Opa, tá difícil. Talvez alguns venham e falem, eu sou guerreiro. Eu falo, mas você não sabe guerrear. Você tem a vontade, você tem a coragem, mas você não sabe. É o caso de Israel aqui. Eles eram escravos. Eles não tinham treinamento em batalha. Vocês se lembram que Deus mandou-os por uma rota saindo do Egito, exatamente para evitar passar por um terreno estrangeiro inimigo, para que eles não entrassem numa batalha. Deus não poderia ter feito o mesmo aqui, eles não estavam preparados. Josué então precisava escolher homens para pelejar contra Amaleque. E aqui nós temos uma lição maravilhosa. Eles não eram guerreiros por natureza, mas Deus os capacitaria para isso. Isso nos levanta uma pergunta. Nós já aprendemos que é Deus quem luta por nós. Nós já aprendemos que quando Israel está saindo do Egito, todo o exército de Faraó, com suas carruagens, com suas armas, vão destruir Israel. Mas Deus vem e os destrói. Será que o povo ali não estava esperando? Deus, está aí os amalequitas. Mas aqui nós temos uma imagem maravilhosa de como Deus trabalha em nossas vidas. Por que é que Yahvé afogou o exército de Faraó no mar, sem qualquer participação de Israel? O que é que o êxodo se representa para nós? O que a saída do Egito, passando pelo Mar Vermelho, significa para nós? Senão a nossa justificação, a nossa salvação, onde de fato não temos qualquer participação, é a mão do Senhor e apenas Ele. Ele nos livra assim. Mas a partir disso então, o que nós começamos a experimentar em nossa vida cristã? Batalhas e santificação, batalhas e santificação. E é Deus que continua pelejando por nós, mas Ele nos coloca nas batalhas. Nós lutamos também. Nós aprendemos a lutar, somos capacitados, perdemos algumas para ganhar outras mais importantes. Então, enquanto a obra exclusiva de Deus se manifesta ali na saída do Egito e na derrota do exército de Faraó, agora contra Amaleque, essa obra nos inclui. Você está pronto para guerrear? Talvez a resposta seja não, mas isso não te impede de guerrear. Vá aprender a guerrear. Vá para as Escrituras e entenda qual é a verdadeira batalha espiritual, quais são as nossas armas e como é que nós fazemos isso. Um comentarista diz: em vão Moisés estará no monte se Josué não estiver no vale. São as duas coisas, como nós veremos já já. É Moisés lá e Josué aqui, com seus escolhidos, batalhando. E aí, mais uma pergunta: com que arma? Será que eles pegaram enxadas? Será que eles pegaram suas ferramentas de trabalho? Não tem uma explicação categórica, mas eu gosto muito de uma que um comentarista fez também. Provavelmente, quando o exército de Faraó é derrotado no Mar Vermelho e o mar então volta ao normal, algumas armas ali foram espoliadas também por Israel. Não sabemos se isso é correto, mas é uma probabilidade muito interessante para vermos que aqui
Deus não apenas capacita cada um com suas características, mas também nos dá as armas necessárias para vencermos a batalha. E qual é a principal delas? Ou uma das principais? É aquilo que Moisés vai fazer no monte. Olha aí a partir do versículo 10 mais uma vez. Moisés, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, o povo vencia. Quando ele abaixava, o povo perdia. As mãos de Moisés eram pesadas. Por isso Arão e Hur precisavam sustentar também as suas mãos. E isso até o pôr do sol. Da mesma forma então que Moisés estará em vão no monte, se Josué não estiver lutando no vale, também em vão Josué estará lutando, se Moisés não estiver no monte. Isso nos lembra o Salmo 127 claramente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não for conosco em guerra, em vão nós vamos guerrear. Aí você pode ser perito em arte marcial, você pode conhecer tudo de armas, de pequeno e grande porte. Se o Senhor Deus não estiver conosco, o nosso processo de santificação é inútil. E qual é a imagem aqui? Claríssima. Mãos levantadas e ainda com o cajado na mão. E nós já temos visto que o cajado não era nada mágico, mas ele representava o poder de Deus. E que postura é essa então de um homem separado por Deus no cimo do monte, senão uma postura de oração? Claramente para aquela cultura, a ideia então de mãos levantadas é exatamente essa. Talvez a imagem que nós tenhamos hoje de mãos levantadas é de bênção. Mas antes disso então, o próprio Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, varões, quero que varões orem com as mãos levantadas. E essa postura então é exatamente aquela que manifesta que Moisés, como o grande líder do povo, ele sobe ao monte para orar por vitória. Nós não oramos tanto quanto deveríamos. Essa é uma característica de um guerreiro. Essa é a característica de alguém que entende que oração então é guerra, oração então é batalha. E nós oramos e batalhamos. Mas nós temos batalhado muitas vezes sem oração. Ou às vezes nós só oramos e não batalhamos. E aqui claramente você tem as duas coisas, que continua sendo então aquilo que nós fazemos hoje. E a imagem maravilhosa é que Moisés não vai sozinho. Sim, tinha que ser Moisés, mas ele vai com Arão e Hur. Nós já conhecemos Arão, irmão de Moisés, vai ser o grande pai dos sacerdotes, mas nós não conhecemos Hur, não sabemos exatamente quem ele é. Flávio Joséfos, um grande historiador judeu, ele dá a entender que Hur era o marido de Miriam, ou seja, cunhado de Moisés. Não precisamos saber exatamente quem ele é, mas precisamos saber que ele aqui, juntamente com Arão, ele vai com Moisés e ali lhe sustenta as mãos. Lhe sustentam as mãos. Moisés não podia fazer a obra sozinho. E sabe como é que nós pensamos hoje? No nosso mundo que não segue as escrituras como regra, nós pensamos assim: não faz sentido. Se os três estavam lá em cima, é lógico que eles podiam revezar. Cansou Moisés? Então agora vai Arão. Cansou Arão? Agora vai Hur. Aí Moisés já está descansado, ele assume de novo. Isso não é maravilhoso? Isso não mostra que na Bíblia, a partir da vontade do Senhor,
nós não temos qualquer aspecto de igualitarismo, nem na igreja, nem na família, nem na sociedade. Mas isso ataca o nosso coração, nós não queremos ver essas coisas e tal. Todo mundo pode tudo. E não é assim no reino de Deus. Tinha que ser Moisés. E o máximo que Arão e Hur fariam era apoiar os seus braços. Uma função importantíssima. E vocês sabem como a igreja presbiteriana interpreta esse texto? Há anos, há séculos. Faz parte da nossa herança entender essa imagem como um ministro que não faz a obra sozinho e nem pode e nem tem capacidade para isso, tendo seus braços apoiados pelos presbíteros regentes da igreja. Que comunhão maravilhosa dentro do presbiterato para a bênção da igreja e do povo de Deus. Essa imagem ela vai ficar ainda mais refletida no capítulo 18 de Êxodo, quando aqui presbíteros são escolhidos para ajudar Moisés no pastoreio do povo. O conselho então da igreja, ele já demonstra, até como modelo, o que é uma unidade, cada um com a sua função, para que a igreja, na sua corporatividade, entenda também essa unidade, cada um com a sua função. E a função da igreja é orar corporativamente também. Nós não precisamos orar sozinhos. Isso não significa que não tenhamos o nosso tempo privado de oração, não é isso. Mas isso significa que o benefício da oração corporativa está no nosso meio. E mais uma vez eu insisto, e eu prego isso há anos. E a gente vê uma melhora, uma piora em termos de números, e a nossa reunião de oração continua parecendo uma reunião para gatos pingados. Porque essa igreja tem crescido em número e precisa de cadeiras no dia do Senhor para acomodar todos os participantes do culto, e não chega nem perto disso na quarta-feira, na reunião de oração corporativa. Porque você ainda não entendeu o que significa você vir até aqui e orar uns com os outros e uns pelos outros. Isso não significa que tem que ser nesse local, nesse horário, não é isso. Mas esse conselho entendeu que pelo menos até agora, talvez isso mude lá na frente, até agora, a reunião de oração corporativa, ela se dá na quarta-feira à noite, aqui nesse lugar. Ah, mas é perigoso, é escuro e tal. Venha pelo menos uma vez. Se você for assaltado, não venha mais. Mas venha. E a gente não tem sido assaltado, graças a Deus. A igreja, ela ora corporativamente. E ela ora principalmente por aquilo que nós vemos também em Efésios capítulo 6. Volte para lá, por favor. Efésios capítulo 6. Não tem problema, nós oramos aqui pelos pedidos, pelas nossas súplicas, com ações de graças, faz parte sim. Mas talvez precisemos orar, em especial, por isso que Paulo aqui descreve na sua batalha espiritual. Efésios capítulo 6, de 17 a 20. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer
fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Em outras palavras, eu creio nisso piamente. Não adianta eu me preparar, eu ser o melhor pregador desse mundo, se a igreja não orar, para que desse púlpito saia um evangelho poderoso, capaz de edificar os crentes e salvar os descrentes. Qual foi a última vez que você orou pelo ministro dessa igreja, para que ele falasse de fato, fosse o evangelho poderoso, salvador e totalmente edificador do povo de Deus? Nós queremos ver conversões, nós queremos ver o Brasil livre de tantas coisas, e isso se dá por meio da santa pregação do Evangelho, principalmente. As maiores armas que nós temos, a santa palavra de Deus e a oração, e nós certamente temos negligenciado tudo isso. Essa é a estratégia, ela não muda, e o privilégio que Deus nos dá de participar disso, nós temos jogado de lado. E talvez seja por isso que não experimentemos tanto quanto gostaríamos a vitória da igreja. Esse é o nosso terceiro ponto. Nós temos a guerra contra a igreja, nós temos as estratégias de Deus manifestadas a nós, e finalmente nos versículos 13 e 16 nós vemos a vitória da igreja. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, e lhe chamou o Senhor a minha bandeira, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Como é que nós devemos orar? O Catecismo Maior nos ensina. Nas suas várias petições da oração que o Senhor nos ensinou, nós vemos a segunda petição dizendo o seguinte, a primeira parte dela, na segunda petição, que é: venha o teu reino, reconhecendo que nós e todos os homens estamos, por natureza, sob o domínio do pecado de Satanás, pedimos que esse reino seja destruído, que o evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus chamados, e que a plenitude dos gentios seja trazida à igreja. Vitória! Vitória! E mais vitória. Qual foi a última vez que nós oramos exatamente por isso aqui, seguindo as instruções tão claras do nosso Senhor Jesus Cristo, que os nossos pais de Westminster nos ajudaram a interpretar? Essa vitória, ela é escatológica, sem dúvida alguma. E aqui isso fica claro para nós. A vitória é certa. Não há qualquer escatologia pessimista possível no meio do povo de Deus. Não precisamos ficar com medo. Será que vai dar? Será que não vai dar? Como é que vai ser isso? Não foi a pergunta que os incrédulos fizeram: está Yahvé no meio de nós ou não? Claro que ele está, vitorioso. Mas as nossas batalhas têm sido perdidas, talvez, por tudo aquilo que a gente já viu, e porque a nossa escatologia está um pouco torta. Essa vitória é certa, e ela deve ser lembrada. O versículo 14 diz que Moisés deveria escrever tudo aquilo num livro. Isso aqui talvez seja um resumo de uma doutrina fantástica, que é fundamental para a sua vida, de que Moisés é o escritor do Pentateuco. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Sabe por que isso é importante? Porque talvez o maior desafio hoje à autoridade das Escrituras, por aqueles que se dizem teólogos liberais, é na autoria de Moisés do Pentateuco.
E aqui nós vemos Deus nos lembrando exatamente quem foi usado pelo Espírito Santo para nos dar a base daquilo que é para nós, não apenas regra de fé e prática, mas a nossa grande arma contra a guerra de Satanás, ou contra o próprio Satanás. O quanto você conhece o Pentateuco, o quanto essas exposições de Gênesis, de Êxodo, e depois vem mais 3 livros, o quanto isso é fundamental na sua vida. A gente não consegue ler essas coisas, são tão antigas para nós. E nós temos visto aqui o Espírito Santo abrindo para nós, a cada domingo, tesouros maravilhosos, que estão escondidos aqui e não podem continuar escondidos por causa da nossa negligência. Essa vitória, ela deve ser lembrada, ela está preservada para nós aqui, e ela deve ser, além disso, comemorada. O versículo 15 diz: e Moisés edificou um altar e chamou: o Senhor é minha bandeira. Essa é a nossa bandeira. E para que um altar? Para adoração, comemoração, celebração. Nós comemoramos a vitória, nós chegamos aqui domingo após domingo, talvez derrotados, mas a ideia é sairmos completamente vitoriosos. Essa semana vai ser diferente. Essa semana eu vou ler o Pentateuco, eu vou orar particularmente, em família, vou vir para a reunião de oração, e no próximo domingo vou trazer a minha bandeira para comemorar a vitória do Senhor sobre as hostes de Satanás. Não vai ser assim, eu te garanto. Não vai ser assim. Mas há esperança. Há esperança. Porque esse Senhor que nos treina para batalhar, e nós estamos lá, atira, ali está o alvo e acerta aqui. Isso consegue manejar as coisas. Somos inúteis. E Ele continua nos usando, porque Ele é a nossa bandeira. É Ele. É Ele então que nos mostra que essa vitória deve ser lembrada, comemorada e finalmente consumada. Essa ideia já está no versículo 14, quando ele diz no final, na parte 2: porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Mas olha o versículo 16: e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vai ter guerra ou vai acabar? Como é que funciona isso? Bem-vindos à escatologia das Escrituras. A batalha já está ganha, mas ela ainda não acabou. Mas ela vai acabar. O Senhor jurou. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Depois leia com calma. Pode ser uma leitura hoje, junto da sua família, na tarde de domingo. Ao invés de ligar a televisão, você desliga a televisão e vai ler 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler só os versículos 32 e 33, que dizem assim: disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da nossa morte, Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. E os nossos meninos dizem: ah! E as nossas mulheres dizem: é. Os nossos homens são fortes, corajosos, firmes,
Samuel e Davi, e não como Saul. Porque eu só li o finalzinho. Saul tinha que, como rei, aniquilar os amalequitas. E ele deixa Agag vivo e outros vivos também, sabe como é que é e tal. E Samuel vem e fala: o reino será tirado de ti. E eu vou pegar a espada e vou fazer aquilo que um rei deve fazer. E cumpre o juramento do Senhor. Os amalequitas não mais existem depois daquele evento. Haverá um momento em que os nossos inimigos estarão completamente derrotados. Essa deve ser a sua esperança. Essa deve ser a sua escatologia. E enquanto isso não acontece, nós vamos aniquilando todos eles na nossa caminhada para a Jerusalém celestial. Eu falei sobre o orgulho dos americanos em relação à sua bandeira. Eu gostaria de mostrar aqui, numa parte do hino deles, como isso fica evidente e nos mostra o quanto deveria ficar evidente o nosso orgulho também da nossa bandeira. Diz assim o hino traduzido: ó, dizei, podeis ver, na primeira luz do amanhecer, o que saudamos, tão orgulhosamente, no último brilho do crepúsculo, cujas amplas faixas e brilhantes estrelas, durante a luta perigosa, sobre os baluartes assistimos, ondulando tão imponentemente, e o clarão vermelho dos foguetes, as bombas estourando no ar, deu-nos prova durante a noite de que nossa bandeira ainda estava lá. Ó, dizei, a bandeira estrelada ainda tremula sobre a terra dos livres e o lar dos valentes. Como americanos pegam isso aqui e idolatram a bandeira, e idolatram o hino, e idolatram a sua nação. Mas ironicamente, aquilo que eles idolatram é para nós então a resposta exata daquilo que nos dá esperança. E a imagem de Moisés, de mãos abertas, de pé ou sentado, até o pôr do sol, era como um mastro de uma bandeira. E aquele povo lutando lá embaixo, contra Amaleque covarde, ele olhava e via Moisés e continuava. Mas Moisés é fraco, os seus braços não aguentam, não há ministro ou presbítero que nos faça vencer a batalha. Quem é que nos faz vencer a batalha? Quem é? Jeová Nissi, o seu nome maravilhoso revelado para nós aqui. Aquele que morreu de braços abertos numa cruz, que é para nós hoje ainda a nossa grande bandeira, que nós celebramos aqui domingo após domingo, e que nos garante vitória após vitória. Jesus Cristo na cruz do Calvário, que agora continua de braços abertos, incansavelmente orando por nós. Essa é a esperança. A sua semana provavelmente não vai conseguir refletir nada do que eu preguei aqui hoje, mas eu posso desistir de você. Eu sou fraco, mas Jeová Nissi não desiste. E eu queria terminar lendo Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. O
favor, estudem escatologia e que ela seja bíblica. Olha que texto fantástico. Isaías capítulo 11. Diz assim a partir do versículo 1: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, por bandeira dos povos, por pendão dos povos, e a glória lhe será a morada. Quem é esse, senão o nosso grande Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para fazer com que isso aqui aconteça inevitavelmente no tempo do Senhor. Isso vai acontecer. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém. E nos ajude a continuar guerreando enquanto isso não acontece. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, Senhor dos exércitos, obrigado, Deus, pelo Pentateuco. Obrigado porque foi Moisés quem escreveu esse livro, inspirado pelo teu Santo Espírito. E esse trecho que agora nós lemos e ouvimos, que ele faça morada em nossos corações realmente, que ele faça diferença em nossas vidas, que a nossa semana realmente seja agradável ao Senhor, como talvez nunca foi antes. Que domingo que vem nós estejamos aqui celebrando vitória do Senhor sobre o pecado, sobre cosmovisões completamente contrárias à tua palavra, sobre tantas coisas, pois o Senhor, a nossa bandeira, continua lutando por nós e fará chegar o fim, a guerra, e nos dará a paz, como nós vimos aqui em Isaías capítulo 11. Tende misericórdia de nós e nos ajuda a continuar guerreando e vendo mais e mais soldados alistados no exército do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém.